a gente pode ver hoje nos nossos dias o que leva uma pessoa, o que nos leva a pensar que uma pessoa ela tem algo em especial nela, porque aqui fala que a presunção e a fé, elas estão como? Lado a lado no trilho. Então, o que hoje, para a nossa realidade, o que uma pessoa tem de especial? Sonhos, ela pode ter visões sobrenaturais, ela pode ter um guia, ela pode ter um anjo que conversa com ela pode ter revelações, e não pense vocês, irmãos, que as revelações são falsas, viu? A gente não se engana com isso, porque Satanás, ele também conhece o defeito de cada um de nós e ele sabe onde muito de nós vamos cair. E muitas vezes a revelação que ele traz, elas ainda têm um fundo de verdade. E é isso que muitas vezes tem confundido o povo de Deus, porque nós estamos numa geração, o mundo e também a questão do povo da igreja, que nós queremos experimentar Deus. A gente quer sentir, não, eu preciso sentir que eu estou sendo aprovada por Deus. E no livro de Enoque, Ellen White fala que nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Porque como que é o nosso coração? O nosso coração é como enganoso. Então a nossa vida espiritual, ela não depende se hoje, eu estou bem, Jesus me aceitou. Não, agora eu estou mal, Jesus então me rejeitou. E a gente busca algo e Satanás, ele está à espreita. Se há em nós algum desejo, como já aconteceu aqui na minha experiência, né, de uma família, eu vou orar para conhecer meu anjo. E eu comecei a fazer essa oração com os meus filhos, ia lá no pé de Jatobá, lá no sítio que a gente morava lá em cima. E depois eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Pedindo para ver anjos? O que isso vai mudar na minha vida, na minha percepção espiritual? E aí me veio à mente que Satanás poderia responder a minha oração. Com certeza. Então como que a gente não vai provar o Espírito? E qual é o problema, irmãos, da gente questionar o Espírito que está vindo ou se revelando sobre nós? A Bíblia não diz que é para a gente provar? Tem que ter um motivo. Por que os anjos apareciam para as pessoas? Ou era uma mensagem, já a palavra anjo, né? Mensageiro. Gente, né? olha, é simplesmente porque eu quero ver um anjo? Sim. Ou, quem sabe, era para me entregar uma revelação, mas que não acrescentem. Quer dizer, a palavra de Deus não basta. Eu preciso que um anjo apareça para mim e diga para mim que é isso. E aí, se o anjo aparecer para mim e disser para mim, olha, Carol, é tal coisa, viu? Então fica aprovado. Não, eu tive a minha experiência, um anjo apareceu para mim. Eu não posso duvidar porque apareceu um anjo para mim. Onde que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos? Aqui tem uma frase que diz assim, nenhuma vez, na página 18, se deve permitir que o sentimento assuma o domínio do juízo, que nós estávamos falando de sentimento. Em outros momentos aqui para frente nós vamos ver que em nenhum momento nós devemos considerar milagres, sonhos, visões como prova de alguma coisa. Uma vez, nós tivemos um amigo da igreja que Deus havia dado para ele, eu não lembro se era um sonho, se era uma visão, ele não era adventista, mas que um anjo, alguém havia falado com ele, Deus havia falado com ele que era para ele procurar uma igreja adventista. E ele foi e procurou. E aí você vai dizer assim, tá vendo? Viu só como é verdade, como as pessoas têm sonhos e visões? Quem vai poder dizer que Deus falando com esse homem foi mentira? Agora preste atenção, se ele levar em consideração que a igreja verdadeira é a igreja adventista baseado nisso, mais cedo ou mais tarde o inimigo pode aparecer para ele e dizer para ele o seguinte, olha, agora você já cumpriu o seu tempo ali, agora sua missão é ir em tal outro lugar, agora você já guardou o sábado, agora é para você guardar o domingo. Quem vai poder tirar essa impressão que fica dele seguir sonhos, visões? Agora, o que nós estávamos tentando dizer para esse irmão? Estávamos tentando dizer o seguinte, irmão, isso foi genuíno. Mas você tem que saber que você está na igreja adventista porque ela tem a verdade, porque está baseada na palavra de Deus, porque é a igreja que levanta os mandamentos de Deus, que está reparando as brechas. Então você não está na igreja porque um anjo apareceu para você. Você está aqui na igreja porque ela é a igreja de Deus, porque anjo ou não, temos anjos malignos também. E eu lembrei até, a Carol me fez lembrar,
como é importante. Nós conhecemos um irmão, ele até gravou no Novo Tempo a experiência dele, mas parte foi tirada. Eles não colocaram tudo e vocês vão entender por quê. Ele era um pastor da Igreja Assembleia e desde pequeno ele sempre teve revelação de coisas que iam acontecer, principalmente com a vida dele, onde ele era livrado. Isso acompanhava ao longo a mãe dele também. E quando ele foi para a Igreja Assembleia, esse dom, entre aspas, permaneceu. E uma vez, estando na Igreja Assembleia, ele teve um sonho onde o anjo mandava ele ir para a Igreja Adventista. E ele foi para a Igreja Adventista. Só que quando chegou na Igreja Adventista, ele continuou, irmãos, com esse dom, entre aspas, o dom. E quando ele chegou lá, ele foi almoçar, inclusive uma vez na nossa casa, e ele estava contando uma experiência que foi pastores da nossa igreja orar para uma irmã que estava enferma, tinha um câncer no útero. E quando esse irmão chegou, ele falou assim que ele viu os anjos, né, Satanás, assim, os anjos caídos, saírem do útero daquela mulher e realmente ela ficou curada. Quando ele chegou, e teve pessoas que estavam da igreja, uma mulher ainda recém-batizada, e ela estava acompanhando esse irmão por onde ele ia. E ele falou que durante a noite ele via, aí falou até o demônio que estava lá no útero dessa mulher, citou o demônio pelo nome, e eu e meu esposo falou, não, isso não é de Deus. E aí o meu filho pequenininho, o Joshua, quando ele estava na igreja, ele era muito inquieto e às vezes ele até gritava, e a gente não saía da igreja por conta disso. Então ele, no final da igreja, ele fez um gesto, ele chegou na frente do meu filho, ele estava no meu colo, fez assim, ó, e colocou o dedo aqui, bem no meio da testa dele, e fez alguma referência, não lembro se era terceiro olho, mas ficou assim, algo que nós ficamos assim extremamente chocados. E o que aconteceu com esse irmão? Ele quis trazer isso para dentro da igreja adventista, os pastores então, aonde ele passava, foram cerceando. E teve uma igreja que não aceitou essas revelações e essas experiências sobrenaturais dele. Ele pregou na igreja uma quarta-feira e falou que aquele telhado que ele tinha ajudado a construir não ia ficar uma telha. Irmãos, veio uma tempestade e destelhou a igreja adventista, é uma igreja adventista que a gente conhece, a igreja ficou sem telhado. Mas o que nós percebemos? Ele não estava preocupado em relação tanto à Bíblia como ao espírito de profecia, porque quando eu e meu esposo tentamos abordar ele, falando da experiência do Morneau, até do Gabriel, esse homem se transtornou, ficou bravo, e assim a gente começou a ver, até os olhos dele ficaram meio avermelhados, e a gente falou, isso não é, como que ele diz, ter comunicação com seres celestiais, e essa é e nunca mais voltou na nossa igreja. E depois a gente ficou sabendo que ele não tinha mais púlpito e nada, e ele não quis perder esse dom. Mas ele não se questionou se esse dom era de Deus, porque ele já tinha convicto que era de Deus. Não aceitou nem considerar que pudesse ser quando a gente chegou a falar para ele que poderia ser um anjo caído, esse homem se transformou. Um outro detalhe, o fruto demonstrado na vida, a reação da pessoa, é um fruto, é algo que a gente vê, não é? Onde está a mansidão de Cristo quando a pessoa ela é confrontada? Onde está o amor? Onde está a longanimidade em tratar com ideias opostas? Né, em tratar com aqueles que discordam da pessoa, né? Esses são detalhes que a gente precisa, é como se fosse um quebra-cabeças, em que a gente vai somando as pecinhas. A gente não tem um tratado bonitinho, todo organizadinho com as regras. Vamos detectar se é fanatismo? Tá aqui, vai ticando, né? Não existe isso. O que existe são as evidências que o Senhor Deus deixou reveladas para nós, para que nós possamos estar refletindo isso e inclusive refletindo em oração. É como você leu essa frase, olha, aquele que leva a mensagem ao povo da parte de Deus precisa exercer perfeito domínio. Ou seja, eu tenho um dom do Espírito, mas eu não tenho o fruto do Espírito? Sim. Fica meio incoerente, totalmente incoerente. Eu consigo guardar 613 estatutos de juízos, mas eu não venci a impaciência com meu filho. Como que é isso, né? Então fica uma coisa... Como eu tenho uma mensagem para entregar e eu não tenho domínio, perfeito domínio do meu temperamento, do meu comportamento. Exato. Então, são coisas que precisam ser consideradas assim. Hoje as pessoas dizem, Cleuma, que é o seguinte, olha, parem de ficar olhando para o mensageiro, parem de ficar fazendo como fizeram no passado, acusando Jones e Waggoner, vocês estão olhando o mensageiro, vocês têm que olhar a mensagem. Sim. Note o seguinte, Jones e Waggoner, eles foram falsamente acusados. Perfeito. De serem, não sei, esquisitos, estranhos.
falava Fanáticos. alto, andava torto, nervosos. nervosos. Isso foi uma acusação falsa. Eles eram cavalheiros, eles eram homens educados. Eles falavam de forma compreensível. Eles não tinham ideias truncadas nem nada disso. Eles falavam com uma sequência lógica. Quando foram no Senado, quando Jones foi no Senado, o próprio senador Blair, ele elogiou a maneira como Jones falava. Quer dizer, uma pessoa de fora achava que ele era um perfeito cavalheiro, mas as pessoas de dentro achavam que ele era grosseiro e mal educado. Veja, isso é uma falsa acusação. Porque se eles fossem verdadeiramente grosseiros, mal educados, todas as acusações que fizeram contra ele, se eles fossem mesmo, eles nem poderiam ter sido usados por Deus para levantar essa Escolhidos mensagem. por ele, né? Escolhidos por Deus. E como que a gente vai aceitar uma verdade? Por que hoje a verdade ela não avança? Porque a Bíblia fala da questão do terceiro Elias, da família. Por quê? Nós teremos que ser um povo, irmãos, que prega aquilo que vive. A gente só não traz mais pessoas para a igreja hoje porque a nossa vida é incoerente muitas vezes com a mensagem que nós levamos. Então, como eu posso falar para ele que Jesus fez diferença na minha vida se a pessoa vem na minha casa e não há diferença na minha vida? Então, continua na incoerência. E a mensagem que está sendo trazida para os nossos dias vocês vão dar uma mensagem que fez diferença na sua vida. A Vânia era irritada, era nervosa, era mentira, mentia, roubava, e hoje? Ela não é nada disso, mas isso ficou escondido, ninguém vê? Não, as pessoas elas vão se relacionar comigo. Vânia, verdadeiramente Jesus transformou a sua vida. Eu quero saber quem é esse Jesus. Isso é tão perfeito, sabe por quê? Porque a mudança, não se trata apenas de uma mudança externa. Olha, hoje eu estou usando uma roupa diferente, estou usando véu. Sim. Hoje eu estou usando... Uma saia, vestes talares. Sim. Né? Então veja, se a diferença for só externa, Nós estamos igual aos judeus. igual os judeus, eles guardavam absolutamente tudo e, no entanto, crucificaram a Jesus Cristo. Então veja como que é muito mais profundo do que a gente tem ouvido. Olha, você tem que guardar todos esses estatutos, todos esses juízos. Mas escuta, o foco, o que a gente leva para o céu? Vou falar assim, o que a gente leva para o céu? O caráter. A única coisa. Não é o caráter? Então o foco não tem que estar na preparação do caráter? Sempre. Eu não Essa é a posso norma guardar. alta. Isso é alto. É muito alto você colocar um véu na sua cabeça? Não é. Você usar, olha, nós usamos saia. Eu não usava saia antes. Eu usava outras vestes. Se for só isso, quer dizer, isso é salvação pelas obras. Aquilo que as minhas mãos podem Agora, fazer. não é importante a obediência? Sim, Com certeza, é muito sempre. importante. Agora, a obediência só tem valor se vier de um espírito que tem, se vier de um espírito que tem Cristo Jesus em si mesmo. Sim. Então, quando você for manso como Jesus, amoroso como Jesus, bondoso como Jesus, abnegado como Jesus, aí sim, todas as suas reformas externas têm valor. Sim. Então, são coisas assim que não podemos nos enganar nem confundir. Não podemos. Os judeus no passado se confundiram com muitas coisas. Depois que crucificaram a Jesus, ainda houve tempo para que cada um refletisse e ainda pudesse se arrepender. Se nós nos confundirmos hoje e Jesus Cristo vem, a porta da graça se fecha para nós, não há mais como repensar. Então o caso é muito mais grave para nós, nos nossos dias. Uma outra coisa que tem surgido no nosso meio hoje é as pessoas dizendo o seguinte em relação ao véu. Não sei se vocês já ouviram, mas algumas pessoas têm dito, olha, façam um teste, façam uma prova, coloquem o véu e vão orar ao Senhor, estar na presença do Senhor e vocês vão ter uma experiência maravilhosa. E aí eu ouvi dizer que as pessoas têm tido experiências mesmo, elas colocam o véu e se apresentam diante do Senhor e elas dizem que nunca sentiram o que elas têm sentido nesses momentos. Isso então não seria uma obra que viesse do Senhor, algo genuíno? Será que podemos desconfiar desse tipo de coisa também? Olha só, aqui na página 17 de Mensagens Escolhidas, volume 2, nos traz um trecho que nos chama muito a atenção com relação a isso. Coisas novas e estranhas hão de surgir continuamente para levar o povo de Deus a uma falsa excitação, a uma falsos sentimentos. Olhe, quando você mencionou isso, Carol,
e que eu já ouvi pessoas falando, use o véu e você vai ver, tenha essa experiência. Tenha, coloque e ore, tenha sua comunhão com o véu, e você vai ver como é totalmente diferente. É como se eu estivesse ouvindo Eva dialogando com alguém ali na árvore, sabe? Exatamente o mesmo argumento. Eva, depois que comeu o fruto, que ela se permitiu ser enganada, que ela se permitiu entrar no terreno da serpente, o que aconteceu com Eva? Ela sentiu, ela teve uma sensação e ela não se conteve. Ela precisava compartilhar com outra pessoa, no caso, o seu próprio esposo. Então, falsa excitação. Nós não podemos confiar em sentimentos, né? Em sentimentos, em manifestações sensoriais, não é? Sensações, e ali diz ali, olha, falsos reavivamentos religiosos e curiosas manifestações, exatamente. E aqui ainda diz no Mensagens Escolhidas, na página 21, diz assim, ó, quando seus sentimentos são despertados, pensam que estão grandemente abençoados. Alguns não acham que são abençoados, a menos que sejam agitados e excitados. A intoxicação do excitamento é o objetivo que busca, e se não obtém, julgam tudo estar errado com eles ou que algum outro o está. Então aqui é um povo que ele está agindo, a fé dele é movida pelo quê? Por sentimento. Eu lembrei a citação, é no livro de Enoque que eu estou lendo, que ela fala que a nossa fé ela não pode ser baseada nos nossos sentimentos, mas unicamente na palavra de Deus. Então a minha experiência, ela não cabe quando ela está acima da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho a minha experiência, mas a sua experiência não é segurança. Porque aqui está dizendo que a sua experiência ela tem que condizer com o quê? Com a palavra de Deus. Então, os meus sentimentos, a minha excitação, se eu sentir algo diferente ao colocar o véu, irmãos, isso está contrário à palavra de Deus. E olha o que diz aqui, intoxicação do excitamento. Isso é como o efeito de drogas. Ou seja, fica refém disso depois. É algo que te deixa escravo. O seu cérebro acaba se ligando nestas coisas sensoriais. E aí diz aqui depois, se você não obtiver isso, quando você não conseguir extrair esse tipo de experiência, aí você acha que tem alguma coisa, alguma coisa está de errado comigo, eu acho que Deus não está mais comigo, ou então você vai julgar que é algum outro, que o problema está ou no outro ou em você. Então você, olha só, intoxicação. Sim. Olha como porque que você temos atrás do quê? De sentimentos, de experiência, algo que você possa sentir, que está muito em moda. E aqui a gente está falando do véu, tem uma foto de Ellen White que é colocada, né, nos grupos e colocam-se isso como, olha, Ellen White aceitou essa luz no fim da vida dela, ela usou o véu. E aí pegam essa foto e estampam. Eu acho isso tão desonesto, porque a gente pode querer colocar assim a questão do véu, mas não colocar como se Ellen White usou, porque isso não é verdade. Então uma amiga minha, ela entrou em contato lá no Centro White, falou com a tataraneta de Ellen White, e ela informou que aquilo que Ellen White, que vocês veem na foto, que ela está na cabeça, na verdade é um cachecol. E ela usou aquele cachecol porque era frio. E as fotos que eram tiradas antigamente não é igual hoje. Você dá um clique e tirou a foto. Às vezes demorava 30 minutos ou mais para a pessoa ficar numa posição para a máquina conseguir então tirar a foto. Idosa, ela precisava e ela se idosa proteger. E estava num lugar frio. E ela quis proteger o quê? Os ouvidos. E a saúde dela era frágil. E ela tinha também, que se proteger. Sim, e ela informou que a avó dela não tinha véu e que só tinha 2 chapéus. Então, assim, é incoerente, desonesto as pessoas usarem essa foto dessa maneira. Então, se você usa essa foto, coloca a informação correta. Porque uma tataraneta, você fala, mas uma tataraneta não ia saber disso. É coisas que se passam de famílias. E nós temos também testemunhas oculares. Eles sabem de detalhes, né? É colocado em livros da vida de Ellen White. E como que eles em nenhum momento iam relatar que ela usava um véu. E outra coisa importante é que se a irmã White tivesse reconhecido isso ser luz e aceitado essa luz, ela não teria escrito a respeito disso. Sim. De forma clara. Com certeza. Hoje nós estaríamos aqui usando uma foto. Exatamente, se fosse para o povo de Deus dos últimos dias, se isso fosse algo realmente distintivo deste povo. Justamente. Então, se fosse distintivo,
Por que o Senhor não deixaria isso claro para nós? Seria, Se não fosse essencial. A gente ia ter que usar uma foto dela e não estaria escrito. Se ela tivesse então reconhecido como algo importante, como luz para os últimos dias, ela não teria escrito, então ela não teria cumprido o seu dever e a sua missão? Receber algo do Senhor e não comunicar? E outra coisa também que é traduzida de forma errada, quando ela colocou lá as toucas, que as toucas eram pequenas, aqui para o português foi traduzido touca, mas o original em inglês é chapéu. E ela está fazendo a referência aos chapéus que eles usavam lá naquela época, tem até um nome, eu esqueci agora a referência. Então ela estava falando a referência a chapéu, e a pessoa fala, então chapéu tem que usar. Mas tem um outro texto dela, ela pregando no sábado de manhã, e quando as mulheres todas tiraram então aquele chapéu, ela elogiou as mulheres, porque agora ela podia ver o rosto e ela podia ver as mulheres então mais de longe. Então se tivesse a questão do véu, como que Ellen White não teria em nenhum momento citado? Então quando a gente for querer corrigir também, seja honesto, touca, chapéu, coloque para as pessoas aquilo que é verdade, né?